Olá, começa o nosso bate-papo das 6, nosso encontro sempre às sextas-feiras. Nós tivemos na edição passada a Quinta da Lei, né? Maria Tereza e as convidadas aqui. E hoje, sexta-feira, para fechar a semana, mais um tema interessante para a gente conversar um pouquinho. Agradeço a sua audiência através do canal 16.1, TV aberta, Linhares, Colatina, São Mateus, na Grande Vitória também, e Cachoeiro, né, com sinal para todo o sul do Espírito Santo. Antes de cumprimentar os nossos convidados da noite, vamos dar aquela espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento nesse começo de noite de sexta-feira, outono, né, o inverno já bem próximo, temperatura bem agradável, já é noite aqui em Linhares, movimento bem tranquilo ali próximo à ponte Joaquim Calmon, para quem chega e para quem sai da cidade pela BR-101. O nosso WhatsApp na tela, 99808-3421, para você interagir conosco. Quem nos acompanha também pelo canal no YouTube, TV Foz Linhares, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agora vamos dar uma espiadinha do lado de cá, né, na parte norte, onde está a sede do Grupo Sim, aqui no bairro Lagoa do Meio. Movimento um pouco mais intenso, aqui o pessoal com pressa para chegar em casa. Sexta-feira todo mundo querendo, né, ir para casa rapidinho, mas tem que ter cuidado, muita cautela, o trânsito bem carregado, bem intenso mesmo, né, gente? E aí com uma impaciência ocorrem os pequenos acidentes, até grandes acidentes, e atrapalha a vida de todo mundo. Muito bem, nosso bate-papo das 6 de hoje vai falar de um evento que acontece na próxima semana aqui em Linhares, dias 3 e 4 de junho, um evento organizado pela FACEL, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares. E quem tomou frente nesse projeto, o Business Workshop, o professor Reufran Pereira, que está conosco aqui. Tudo bem, Reufran? Bem-vindo de volta. Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui. Uma alegria tê-lo conosco. Convidada também uma das palestrantes desse evento, a Brunella Tristão, professora, mestre, especialista em gestão de pessoas e RH. Tudo bem, Brunella? Bem-vinda. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Tá jóia, uma alegria tê-los conosco aqui. Reufran, um evento que não é só direcionado à comunidade acadêmica, né? Sim, é um evento para toda a sociedade. Quem quer empreender, quem quer aprender um pouquinho mais, fazer networking, né, Brunella? Que vai ter muita gente legal lá, muitas pessoas com experiência, com vivência de mercado, então isso realmente é importante. E já é o quarto, tá? A quarta edição. É o quarto. Nós Nós tivemos 2 antes da pandemia e no pós-pandemia nós já tivemos 2 eventos. Ô, Brunella, essa expressão networking, né, a gente está sempre ouvindo, mas é algo assim que no cotidiano é algo muito necessário para que a gente possa progredir, seja lá qual for a carreira, né, ter esse contato com os pares, né? Exatamente. Por indicarem o nosso trabalho, a nossa postura e por serem pessoas que nos fazem aprender. Então, o conhecimento hoje ele está difundido por vários meios, mas a gente não pode esquecer de uma forma genuína de aprender, que é aprender na interação com o outro. Sem essa relação, né, professor Reufran, fica complicado. Fica muito complicado. E a gente estava comentando até ontem na nossa conversa, exatamente, né? Num mundo em que você tem muita informação, mas para transformar isso em conhecimento, precisa de fazer juízo, precisa de trocar essa informação com o outro, precisa validar essa informação. Então, a gente precisa dessa interação. Exatamente. Gente, tem um timaço aí que vai palestrar, vai compartilhar um pouco do seu conhecimento nesse evento. São 2 dias, né? 2 dias. De palestras. E a Brunella, uma das convidadas, né, vai estar lá falando sobre RH estratégico. RH estratégico. Hoje as empresas têm que estar antenadas porque é um departamento, é um recurso dentro da empresa que tem sido muito acionado. O grande diferencial, né, no mercado, já que as empresas elas conseguem facilmente se equiparar no que diz respeito à tecnologia. A tecnologia é um recurso muito acessível. E aí o que vai diferenciar o capital de uma empresa e outra é justamente essa parte intelectual, pensante, analítica. E na hora de contratar esse capital humano, né? Porque são as pessoas que fazem a máquina funcionar. É preciso ter essa estratégia, né? Tem que ter sabedoria. Principalmente com a escassez de mão de obra que a gente vivencia. Eu não falaria escassez de mão de obra qualificada, eu falaria escassez de mão de obra. Porque a gente vivencia uma realidade de muita diversidade econômica,
né, no município, e os profissionais agora estão numa posição de também selecionar as empresas onde querem trabalhar. Estão buscando o melhor lugar, Estão buscando o melhor lugar. A gente falava disso há poucos dias, né, Rô? Sim. Essa escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. Nós temos aí um estoque de empregos que cresceu ao longo dos anos, em 10 anos cresceu significativamente, e a gente não aumentou a quantidade de pessoas no mercado, né? Não tem como aumentar isso tão fácil. Né? Daí aumentou a atividade econômica, a necessidade de pessoas, não tem para onde correr. Exatamente. Gente, olha, e dentre os palestrantes, além da Brunella, vários outros estarão lá conosco. O Major Borba vai falar sobre... Deixa eu ver o tema dele aqui, professor Riofran. Ele vai estar lá também, é um dos palestrantes, e mandou um recadinho, um convite, né? Porque está aberto a toda a comunidade, todo mundo pode participar. O Major Borba vai falar sobre gestão estratégica. Vamos ouvir aí o convite dele. Olá, eu sou o Thiago Borba, Major Borba. Estou aqui para te fazer um convite nos dias 3 e 4 de junho, né? Já, na semana que vem, para que a gente esteja juntos no evento Business Workshop promovido pela Faceli. Vai ser um momento de troca de experiências, muito conhecimento fluindo, e vai ser bem bacana o que vai ser transmitido lá. Estarei falando sobre estratégia e desdobrando esse assunto, né, em outros elementos importantes, como o processo decisório, como que funciona, né, nossas tomadas de decisão, qual a importância disso e a gestão estratégica do conhecimento. Te aguardo lá. Um abraço. Tá aí. Todo mundo convidado no auditório do Cicobi. Do Cicobi, a agência Conceição ali. E aí vocês do diretor acadêmico, né, com o professor Riofran, não perderam tempo e tiveram a ideia de arrecadar 1 quilo de alimento não perecível também, né? Sim, é para o Instituto Tia Síria, né, que o pessoal conhece como Sopão da Tia Síria, né, já está há muito tempo em Linhares. E o pessoal foi imediato, os alunos falaram assim, olha, nós temos que trabalhar uma questão social, professor. Então vamos, deixei para eles decidirem e eles optaram pelo Sopão da Tia Síria. É a turma de administração? A administração, 4º período de administração. Apenas o 4º período. Importante já botar a mão na massa, né? Ver como é que é o mundo, né? Faz parte, né, da profissão do administrador, estar em contato com a comunidade, né, criar estratégias de melhoria para o próprio ambiente. E esse engajamento social também, que é fundamental. Sim. Né? E, querendo ou não, é uma atividade de planejamento que eles executam, né? Do início ao fim, vão conseguir avaliar os resultados, né, desse momento. Isso é muito importante. Agora, a gente pensa assim na profissão o Riofran é administrador, né, nato. E pensa assim numa coisa muito específica, né? Aquela pessoa que está ali, que conduz uma empresa, uma organização, mas é uma profissão tão dinâmica, né? E necessita de conhecimento em tantas áreas. Né? Sim, o administrador, o que difere de algumas outras profissões é que o administrador ele é pragmático e não erudito. Então, qual é a diferença? Nós, mesmo que empiricamente, nós descobrimos alguma coisa, nós vamos lá e modificamos e buscamos um resultado. Mesmo que isso não seja científico, né, Bruna? Depois, com o tempo, isso vai se estudando, se aperfeiçoando, porque é tudo muito dinâmico no mercado. A exemplo, nós não temos ainda publicações significativas em gestão pós-pandemia. Nós não temos. Algo muito novo. Isso está se produzindo agora que nós estamos estudando o que aconteceu lá na pandemia para começar a falar. Então, se a gente for colocar isso em termos de uma linha do tempo, nós estudamos na administração o período, né, artesanal, depois, né, o pré-industrial, o industrial, o pós-industrial, depois nós temos a era da informação e agora o pós-pandemia. Agora, naturalmente, cada um de nós temos um administrador, né? Somos administradores, sim. Né, Brunella? E o bacana é isso, é ter essa visão macro de uma organização, daquilo que ele administra, né? E inclusive, se a gente conseguir pegando esse link entre esse período pós-pandêmico e a questão do mercado de trabalho, grande parte desse reflexo, dessa dificuldade que a gente percebe agora nas contratações, se deve a esse período. Porque as pessoas tiveram a chance de experimentar na pandemia uma nova relação com o trabalho. Olha só que interessante, não tinha visto por esse ponto.
E é justamente, eu acho que esse é o ponto que merece mais cuidado no olhar do empresário, dos contratantes de uma forma geral. É saber que definitivamente a relação com o trabalho mudou. Foi um período em que as pessoas puderam, então, experimentar um modelo novo O modelo híbrido, o modelo de home office, o empreendedorismo. Então, aquele que tinha medo de ousar, empreender, executar, visualizar uma habilidade, um gosto, né? Algo que ele já fazia com prazer, teve na pandemia... A chance de arriscar, né? Ou a chance, ou a única saída. O fato é que ele experimentou. E é tão real isso que muita gente nem voltou mais para o modelo anterior, né? Exatamente. A pandemia ela foi de fato um divisor de águas, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Social, na saúde, na tecnologia, na forma de ensinar e de aprender, nas relações interpessoais, na saúde mental. Na comunicação. Gente, na medicina hoje, a gente está vendo cirurgias aí remotas, né? Sim. Que coisa, que loucura, né? Que ponto nós chegamos. Então, assim, a tecnologia evoluiu muito da pandemia para cá também. Exato, né? Em todas as áreas. Em todas né? as áreas. A gente falava ontem sobre inteligência artificial, né, professor Relfran? Que parece que assim, né, o céu é o limite, né? Porque surgiu há pouquíssimo tempo um tal de ChatGPT, vou aqui fazer a propaganda, sim, e de repente disparou. Hoje tem IA para tudo, né? Tem. Para vários modelos de atividade, você encontra um modelo apropriado de inteligência artificial para usar. E aí dentro da organização você tem que ter, gente, olha, imagine o administrador, a visão que ele tem que ter para gerenciar tudo isso, né? Não há espaço mais para o profissional que, pelo menos nessas atividades mais estratégicas, que não use a inteligência artificial. O que a gente precisa ressaltar é o cuidado de como ele vai utilizar a isso. Ética, né? O profissionalismo. A ética, a validação, né, do conhecimento, a percepção de que a ferramenta não substitui a capacidade analítica em algumas situações, o contexto específico em que conhecimento está sendo aplicado. É aquilo que a gente falou, é uma ferramenta nova que chegou para facilitar a vida das pessoas, né, Relfran? Sim. Vamos pegar agora, a gente fala assim, é uma ferramenta nova, mas esses estudos já existem há muito tempo. Nova aqui no varejo, para nós. Eu me recordo, quando eu comecei a estudar isso foi em 2010. Então, já existia inteligência artificial, já os estudos, não está tão aprimorada. Por que não estava tão aprimorada? Por causa da capacidade de processamento. Hoje nós temos uma capacidade de processamento muito maior. Agora imagina o que vai acontecer daqui para frente. Os chips estão avançando, nós estamos falando de computador quântico, aí o céu é o limite. Mas, mais uma vez, não dá para substituir o ser humano de uma vez por uma inteligência artificial. Se nós trabalhamos as relações humanas e nós precisamos viver em sociedade, trocando experiência, não dá para a gente utilizar tudo na inteligência artificial. Como a Brunella colocou, a forma de você dar o comando, o prompt, se você não souber, ele não vai te ajudar, ele vai complicar a sua vida. Entendi. Né? Então, dependendo da forma que você pergunta, você vai ter a resposta. E se você não tiver conhecimento de semântica, não tiver conhecimento de formatação do próprio texto, né, da estrutura textual, você não vai conseguir extrair bons resultados da inteligência artificial. Brunella, e nesse mar de tecnologia, assim, as empresas, o perfil delas, né, as relações internas entre as pessoas, ele mudou bastante também, né? É interessante porque na medida em que a gente valoriza a utilização da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, a conexão humana ela se torna cada vez mais diferencial. Né? Até, às vezes, soa contraditório. E na medida em que a gente excede, utiliza mais, faz bom uso da tecnologia, por outro lado, o que assegura a evolução é a conexão humana. Só para a gente ter uma ideia, nesse caminho que as organizações usam para a inovação, as próprias organizações que geram tecnologia, os hubs de conhecimento, as startups, elas são organizações meramente conectivas entre as pessoas.
né? Ou seja, o equipamento, a máquina é só uma ferramenta para conectar. Eu acho que nesse ponto aí está ótimo, é excelente. Né? O que não se pode é buscar que uma máquina substitua uma pessoa. Isso não vai ser possível, né? Essa tônica de tornar essa tecnologia uma ferramenta para aumentar a produtividade, para que a gente tenha mais tempo. Nós podemos analisar um contrato em poucos segundos, de 200 páginas em poucos segundos. Maravilha. Então isso facilita o trabalho. trabalho. O advogado pode fazer uma petição ali rapidamente com a ajuda buscar informações que até então, lembra, Bruno, quando a gente precisava, fazendo mestrado, você buscar uma série de informações, a dificuldade que era você ir para uma biblioteca, pegar um livro físico. Hoje você consegue acessar com determinadas inteligências muito mais fácil, buscar exatamente aquele conhecimento específico e comparar com o outro. E a gente levava muito tempo. E identificar quem ou qualquer lugar do mundo estuda o mesmo tema e trabalha com o mesmo tema que você e conectar. Por mais que a gente tente ser diferente, a gente está conectado nesse aspecto, né, gente? Então, olha, dias 3 e 4 de junho, semana que vem, terça e quarta-feira, né? Sempre a partir das 19h30 no auditório do Cicobi Conexão, no bairro da Conceição. Esse grande evento organizado pelo Diretório de Administração, professor Reufran, da Faceli, Business Workshop, né, com palestras começando às 19h30, 19h40, terminando por volta das 10 da noite. Sim, né? 10 da noite. Leva 1 quilo de alimento não perecível. Tem um recadinho para as pessoas com deficiência, né, que na hora de fazer a inscrição é importante colocar, né, acessibilidade, para ter, né, para que chegue lá no melhor conforto possível, né, no auditório. Fran, vamos chamar mais um convidado, mais um palestrante que vai reforçar o convite para essas 2 noites de troca de conhecimento. Vamos ver. Vamos chamar o André. Olá, meu nome é André Bence, sou especialista em oratória e comunicação e eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias 3 e 4 de junho, vai acontecer aqui em Linhares o Business Workshop Faceli. Neste evento, você vai ter a oportunidade de adquirir conhecimento para promover a sua carreira e fortalecer o seu network. Eu, no dia 4, estarei falando sobre a importância da oratória nos negócios, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Eu te vejo lá e te aguardo no próximo nível. Pensaram bem nos temas aí, bem distribuído. E uma coisa interessante, o André, ele é egresso da Faceli. Isso é extremamente importante. Foi também meu aluno e eu fui aluno dele de oratória, para aperfeiçoar a minha oratória. Olha só o quanto que o conhecimento nivela as pessoas, não importa a idade, não importa, o importa é o conhecimento. Isso agrega realmente. É aquilo que a inteligência artificial não vai substituir, né? Jamais. Exatamente. Né? E como te troca de posição, né? Sim. E como que essas conexões, esse lugar, em princípio, não está garantido. Não está garantido. Não é só o professor que ensina mais, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. E quando você vê o sucesso de um aluno, né, quantos que a gente viu se tornarem empresários, se tornarem pessoas bem-sucedidas, o sucesso deles, a gente se sente... a maior realização para o professor é ver o aluno se tornar... Você também já lecionou ou leciona na Faceli, não? Já lecionei e já fui coordenadora de pesquisa e extensão, em 2 momentos distintos. Que legal. Olha, o linharense não tem a real noção do que é a Faceli, gente. Não tem. Uma universidade completa, produtora de muito conhecimento, né? Então que o linharense possa usufruir desse patrimônio. Exatamente. Né? Que eu acho que é fundamental. Ô, Brunella, falando ainda do ambiente corporativo, dentro das empresas, as relações, você que trabalha com RH já há muitos anos, né, da área, eu imagino, o perfil mudou muito, né? Sim. Hoje mudou. A forma de contratar, de demitir. Enfim. Exatamente. Os processos internos, né? A tecnologia participando desses processos seletivos. Muita coisa mudou, o caminho do RH hoje leva em consideração a questão da saúde mental, a gente está com uma norma regulamentadora em atualização, né? que tem certificado para as empresas que demonstram práticas de atenção à saúde mental do trabalhador. Né? Então, os processos da área de recursos humanos, eles estão seguindo toda essa transformação. Gente, olha como que é dinâmico isso, né? Uma legislação muito importante que vê essa questão da saúde do trabalhador e que impacta, inclusive, nos resultados financeiros da empresa, né? Porque isso tudo é levado em conta. É um investimento, né? Importante. Eu sei que ainda os empresários estão inseguros,
né? Será que eu vou ter que administrar internamente uma questão de saúde mental que está fora do ambiente corporativo? Mas vamos tranquilizá-los que não é isso que a norma prevê. As formas de mensuração desses riscos psicossociais levam em consideração a organização do trabalho em si. É o ambiente que o colaborador está. Isso, é como que a organização do trabalho naquela empresa pode ter um efeito danoso ou não sobre a saúde mental do trabalhador. Porque às vezes a gente acha que não tem efeito nenhum. Não, o camarada vem aqui, faz o trabalho dele, tem um salário, tá tudo em dia, ganha bem, mas não é só isso. Não, tem muitas pesquisas que apontam, né, as categorias profissionais que estão mais suscetíveis a esse impacto danoso do trabalho. Né? E aí, obviamente, uma atenção maior precisa ser dada a essas categorias. Fran, no passado, né, a gente já passou dos 40. A preocupação maior era a questão da insalubridade, né? O ruído, etc. Enfim, hoje são outras questões, né? Psíquicas e tudo mais. Para você ter uma ideia, se a gente for pegar os dados das pessoas que foram afastadas do emprego por questões mentais, psicológicas, isso cresceu nos últimos 5 anos mais de 25%. O governo tomou essa atitude porque lá houve um impacto financeiro, porque se ficou encostado mais de 15 dias, ficou por conta do INSS. Né? E até 15 dias a empresa está ali cuidando dessas pessoas. Então tem um impacto para as empresas e para o governo. Afeta todos. Então afeta todo mundo. Aí você tem a perda de produtividade. Né? Eu sempre bato nessa tecla. A nossa produtividade é uma das piores das Américas. Nós estamos atrás do México. Nós produzimos 1/4 do que um americano produz. Mas por quê? Que o brasileiro é preguiçoso? Não, não é isso. Eu sempre falo isso, Bruno, reforço. Que o brasileiro... Não é isso. É porque o brasileiro ele precisa ser capacitado, as empresas precisam enxergar que você precisa dar ferramentas, as universidades têm que investir em cursos que vão realmente trazer as pessoas para a competitividade no mercado de trabalho. Não pode ser oba-oba, a educação não é oba-oba, entendeu? A educação técnica, né, o aperfeiçoamento técnico não pode ser oba-oba. Tem que dar ferramenta. Mas as empresas, eu acho que, de modo geral, têm acompanhado isso, né, Brunella? Dentro dessa fala do Reufran, a gente destaca um processo na área de gestão de pessoas, que é a gestão do desempenho. Então, quando você vai olhar de perto, muitas empresas ainda estão focadas apenas no processo de contratação. Mas o contrato de desempenho do colaborador não é feito. Não acompanha. Não acompanha. Então, por exemplo, às vezes você tem um episódio em que um profissional é promovido, a empresa fica insatisfeita com a entrega nesse novo cargo, mas a entrega que ele deveria fazer não foi negociada. Então, o desempenho dele, seja em qualquer função, em caso de promoções ou não, ele precisa ser gerenciado. A pessoa precisa ser acolhida, acompanhada desde o período de experiência. Tem que ser dado uma atenção ao desempenho dessa pessoa durante esse período. Não é só uma questão de fazer um desligamento sem grandes encargos, né, trabalhistas, porque está nesse período ainda de experiência. Tem que ampliar o olhar, né, essa visão aí, porque senão... Gente, vamos para um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje do Bate-Papo das 6. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Voltamos, é o segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o Business Workshop que acontece na próxima semana, dias 3 e 4 de junho, no auditório do Cicobi Conexão, com várias palestrantes nos 2 dias, falando sobre estratégias, sobre gestão, enfim, comunicação. Aliás, comunicar hoje é sobreviver, né? Hoje não, sempre foi, mas hoje muito mais, né? Comunicação é fundamental no ambiente de trabalho corporativo, então... Não tem como você crescer, se desenvolver se não houver comunicação. A nossa sociedade, né, o homem só se desenvolveu porque ele teve a capacidade de mobilizar
outras pessoas para resolver problemas comuns e foi por meio da comunicação. Mas esse excesso de tecnologia, Brunella, né? A gente acabou de falar aqui da IA, né? Inteligência artificial. Não prejudica um pouco essas relações humanas e a comunicação fica precária nesse sentido? Pessoa com pessoa? Sim, a nossa comunicação ela vai se adaptando ao longo do tempo, né? Então, a gente tende a usar outros canais de comunicação com o acesso à tecnologia. E muitas vezes esses canais se impõem como uma barreira física. Do mesmo jeito que a gente tem a possibilidade de fazer um curso que está sendo ministrado em qualquer parte do mundo, né? Essa interação do contato, muitas vezes ela se perde quando você não tem a contrapartida desse momento em alguma situação, né? Inclusive tivemos essa semana, professor Reufran, a lei, né, a norma, a determinação do governo federal de que alguns cursos, por exemplo, de universidades não podem ser... É impensável esses cursos que eles sejam virtuais, né, no ambiente virtual. Exatamente. Alguns cursos eles não podem ter a carga horária integral online, outros que eram só online terão que ser híbridos. E aí existem outras regras que endurecem, né, Brunella? Sim. Endurecem, né, em relação a essa qualidade. Porque senão você vai formar muita gente, e nós já temos esse problema internacionalmente. Você tem informações que elas não servem para nada. Não vou fazer juízo de valor aqui, de qual curso e tudo, mas já tem informação que não serve para nada. A pessoa pega o certificado e fala assim, bom, isso é um nome bonitinho, mas não dá para ir para o mercado e competir. Eu acho que o grande avanço nesse aspecto foi a definição daqueles cursos que precisam acontecer, né, praticamente 100% presencialmente. Alguns é inegociável, não tem como. Porque a relação até daquele profissional depois de formado vai se dar pela relação interpessoal. Exatamente. Então isso não pode se perder. Os cursos da área de saúde aqui, gente, falando de medicina, acho que nutrição também, enfermagem, direito, psicologia. Direito, exatamente, psicologia. Agora, obviamente que há cursos, né, mais específicos, técnicos ali, que de fato dá para se fazer num ambiente virtual. Uma situação interessante a gente entender, vamos falar de 2006 para cá, todo mundo tem medo de voar de avião e não tem margem de erro, né? Mas quem estuda trem de pouso, estuda toda aquela estrutura de manutenção de aeronave, é feito à distância, desde aquela época. Só que o critério que a Boeing utilizava, que foi um dos precursores, são critérios totalmente diferentes do que a gente tem hoje. São muito mais rigorosos. Então, se você pensar que a manutenção de um trem de pouso de uma aeronave é feito um cara que está fazendo um curso online, você meu Deus, mas isso já existe há muitos anos. Nós temos a Volvo, nós temos a John Deere, que já tem a John Deere University há muitos anos, que dão manutenção em equipamentos e é técnico e é feito online. Agora, o sistema de avaliação, ele é rigorosíssimo. Nós estamos falando de uma tolerância eles têm uma tolerância de menos de 10%. Então, se você vai fazer uma prova, tem que acertar 90%, né? 85%. Se não, repetir prova. Não tem esse negócio. Você vai ficar um tempo para ser promovido em função você perdeu aquela prova, não tem conversa. Então, a forma de ser avaliado também é importante, né? O ensino à distância, ele não é algo que deve ser demonizado. Nós temos exemplo que nós temos desde o Instituto Universal Brasileiro, que formou muitos técnicos e que foi um sucesso. Nós tivemos o telecurso que funcionou muito bem. Tinha que acordar cedinho, exatamente, para ver os programas. Né? Então, a gente não pode demonizar, mas voltamos à situação. Saúde, né? Psicologia, né, Bruno? A psicologia não dá. Né? Se não tiver um contato. Contato. Agora, o técnico dá para fazer sim. Né? Aquilo do dia a dia, isso até tira a sobrecarga daquilo que é presencial. Você pode fazer num horário mais tranquilo, então dá uma versatilidade. Então, dá para realmente fazer. Ô, Brunella, falando sobre o perfil das empresas, aproveitando bastante sua presença aqui, o modo de contratação, enfim, de gestão das pessoas. Hoje a gente tem também uma mão de obra muito diferente, com um perfil assim, muito diferente, essa geração que está aí, né? Eu vi uma reportagem há poucos dias assim, que, não fazendo crítica assim, né, gente, mas é uma geração que tem uma certa dificuldade de acatar ordens, né, de ser
se subordinar a algumas situações, e isso traz um problema, né? Esse aspecto geracional é mais um aspecto da diversidade dentro das organizações. Está tudo mudado, né? gente. E não se tem mais a opção de falar, olha, essa geração eu não quero, essa geração eu não contrato. O mundo é dinâmico. Né? A questão é de você perceber o que é propósito para essa geração. E se ela não sabe o que é esse propósito, que a organização ajude a encontrá-lo dentro dessa lógica do trabalho. Então, são pessoas, né, que têm uma relação diferente com o trabalho, têm expectativas em relação à própria vida, diferentes do que a gente vivenciou na nossa carreira, que os nossos pais vivenciaram, só que a lógica mudou. E aí a gente entra numa questão de uma necessidade de flexibilidade dos dois lados. Tem que saber gerenciar isso aí, né? Sim. Combinado não sai caro. Exatamente. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu já vi casos, por exemplo, dias atrás tem uma empresária aqui falando que estava tudo certo, contratou uma pessoa para trabalhar na empresa, quando já tinha sido feito o processo de contratação, quando a pessoa, o funcionário, né, descobriu que teria que trabalhar os sábados, ela pediu rescisão antes de começar a trabalhar. Então, é muito importante que o processo seletivo seja muito claro, em termos de benefícios, salário, possibilidades de carreira, carga horária, necessidade de um trabalho extra, porque às vezes realmente aquilo não cabe ou na rotina da pessoa ou no rol de interesses dela, por algum motivo, por alguma questão. Então, isso precisa ser negociado. Algumas empresas têm adotado uma jornada flexível de trabalho. Sabe por quê, Cláudio? Se a gente for olhar com muita propriedade, muitos profissionais, eles estão nas empresas 44 horas, mas eles não estão produzindo 44 horas. Então, a gente perde uma possibilidade de uma negociação interessante para os dois lados. Né? Não é deixar solto, não é perder, é negociar. Entendi. O que você pode ceder dentro, claro, da característica de cada segmento, dentro do que é possível, né? Eu acho que a pandemia até foi, nesse sentido, foi positiva, né? Deu para se experimentar esse tipo de gestão. Que é justamente por isso que eu disse que essas pessoas estão vivendo um reflexo do que elas vivenciaram na pandemia. Nossa, o que é você acompanhar o seu filho na escola? O que é você poder participar de uma comemoração que vai ter para o Dia da Família? Que em algumas realidades essa flexibilidade não vinha. Quem experimentou isso pela primeira vez, e a gente sabe que alguns profissionais experimentaram pela primeira vez, não quer mais abrir mão disso. É um divisor de águas. É um divisor de águas, não tem jeito. Que bacana. Gente, mais um convidado que vai estar, né, palestrando nesse nosso evento é o Franco Caselli. Ele é profissional de TI, especialista, vai falar um pouquinho sobre tecnologia, né, sobre vendas. Vamos lá. Você ainda está perdendo vendas por causa de ou pensar? Isso precisa acabar. Vou estar nos dias 3 e 4 de julho no Business Workshop Faceli, lá no auditório do Cicobi Conexão. E vou revelar o que realmente funciona para você fechar mais negócios todos os dias. Nada de teoria, são técnicas práticas, testadas, que eu já usei para treinar times de alta performance em vendas. Além de mais, um time de peso estará comigo lá. E esse evento não é para todo mundo. E para você que quer sair da média e liderar o jogo de vendas, eu te espero lá. Bacana, o Franco vai trazer aqui um outro segmento aí, né? O empreendedorismo nas redes, né? Na internet, que cresceu muito também por força da pandemia. Por força da pandemia. A pandemia, para a internet, foi algo fantástico, né? Como eu venho falando. Tudo isso aconteceu, mas não foi de uma hora para outra. A pandemia acelerou isso exponencialmente. Isso levaria, acredito que mais uns 10 anos, né, Brunella? Que isso que aconteceu uns 10 anos. Mas em 2 o negócio, né, despontou mesmo, acelerou, porque você estava ali e de repente o mundo parou. Como é que eu vou comunicar? Como eu vou vender? Eu lembro que a gente tinha maior preocupação com o concorrente físico, né? Aquele que estava perto da gente. Agora, seu concorrente quem é? É a internet. O sujeito vai lá, vê um calçado na internet e vai na sua loja provar.
e compra na internet. Gente, Então, se você não tiver um diferencial de atendimento, de relacionamento, de experiência, vai ter dificuldade. Exatamente. se adaptar. Gente, mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 desta noite. Até já. De volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o Business Workshop que acontece na próxima semana, dias 3 e 4 de junho, né, semana que vem, no auditório do Cicobi Conexão. Fran, como você falava no início do programa, aberto a todas as pessoas que queiram participar. Sim, né? todos que queiram participar, basta só contribuir com 1 quilo de alimento para o Instituto Tia Síria. E nós estamos lá para receber com muito carinho o pessoal. Tem que fazer inscrição online? Sim, tem uma inscrição. Vamos explicar aí para quem está em casa como é que faz. Basta entrar no perfil do Business Workshop lá no Instagram, que tem os links de inscrição. Só preencher ali. E isso vai gerar um certificado depois. Olha que legal. Isso é importante. Para quem estuda, gera horas complementares, né, e pela envergadura dos palestrantes, vai para o seu currículo, né? Pois é, gente. Na terça-feira, desculpa, nós teremos a palestra da Michele Calmon, que é diretora executiva, diretora operacional do Cicobi, né? Vai falar sobre gestão financeira. A Brunella, que está aqui conosco, gestão de pessoas. Gestão pública com Alessandro Broedel, tem muito conhecimento, foi prefeito de Soretama, né? Vendas, né, com o Franco Caseri, você viu aí o Franco falando um pouquinho. Gestão pública com o deputado Mazinho dos Anjos, deputado estadual. Gestão pública e privada com Roque Chile, foi presidente da Câmara, é vereador aqui em Linhares. Gestão estratégica com o Major Borba. Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, fui convidado aqui pelo Refran. E oratória, para fechar lá com chave de ouro com o André Vencer, né? Sim. Interessante, já vai entregando a idade de novo, né? O Borba foi meu aluno na Academia de Polícia. O André Vencer também foi meu aluno na Facel. O Franco Caseri foi aluno em outra instituição. Você está se entregando aí. Não são todos ex-alunos, né? Com exceção da Brunella, né, que foi um parceiro de trabalho, mas boa parte já foi aluno, já passou pela cadeira ali comigo. Então é muito legal, muito interessante ver essa produção de conhecimento e esse nivelamento, né? Você vê que a gente se torna aluno, Exatamente. O tempo vai passando, isso é fantástico. Essa troca de... Eu falava aqui durante o intervalo, Brunella, que assim, no ambiente profissional hoje, essa diversidade também de faixas etárias, né? Os mais jovens com os mais velhos, eu acho que todo mundo aprende um pouquinho, né? Exatamente, todo mundo tem uma visão de mundo, né? Uma forma de estar nesse mundo que a gente vivencia de uma maneira interessante. E a grande saída é flexibilizar e aproveitar o que cada público desse tem a oferecer. Eu acho que isso é fantástico, né? O jovem com todo o seu conhecimento em tecnologia, ajudando os mais velhos, e assim a gente vai crescendo. Uma visão, às vezes, mais flexível sobre alguns processos. Um senso de urgência, que eu acho que esse é um grande entrave, né? É um ritmo de vida completamente diferente, mas que com empatia e flexibilidade a gente consegue ajeitar. A Brunella falava, Refran, sobre essa negociação que tem que se ter, né, dentro das empresas, né? Um cede daqui, outro de lá, né? Eu acho que assim é necessário para que a gente possa caminhar, né? A gente não pode colocar essa questão a gente fala muito de choque de gerações, mas a gente não pode levar isso a cabo, né? Tornar isso um problema dentro das organizações. É entender que eu vou ter sempre a percepção que tudo na minha época era melhor. Tudo acontecia, do meu ponto de vista, sempre era melhor. Então a gente tem que começar a olhar isso com outros olhos. Nós temos 4 gerações trabalhando junto pela primeira vez, né? Então, a última geração a gente não entendeu ainda como ela vai se comportar daqui para frente. Eu estou dizendo isso porque assim, eu venho de uma geração que a gente era acostumado a dentro de uma empresa, aquela coisa hierárquica, é tudo na vertical mesmo, né? Sim. Você tem lá o chefão, o subchefe, por aí vai. Hoje a coisa está um pouco meio que
Na horizontal, claro, cada um obedecendo ali, respeitando a sua posição, mas não está tão vertical assim, né? E se a gente parar para analisar, é uma grande chance de produção de conhecimento. Essa horizontalização das organizações é uma tendência. Além disso, a gente tem atividades que elas acontecem por projetos. Então, essa liderança, ela acaba sendo flexibilizada de acordo com um projeto específico. Isso cria um senso de pertença, de participação, exatamente. Né? Isso é legal. De autonomia. A autonomia é um fator de proteção de risco psicossocial. Todo mundo trabalhando para desenvolver aquele projeto, não importa, né? Sem precisar da ordem, mandar, faça isso. Né? E ainda tem uma questão, quando a gente fala dessa assimetria de relações, a nossa geração, ela era a geração do algo físico, do produto físico. Então, nessa assimetria de relações, você tem aquele que produziu alguma coisa física para entregar para alguém. E eu falo, não, isso tem valor. Agora a gente vem para as novas gerações, que criaram o Uber, que não tem carro, o mercado da internet, que você não tem estrutura física para vender, mas tem galpões, você tem toda a parte de logística, e é todo mundo terceirizado. Né? E gente extremamente nova, antes dos 25 anos, que se tornaram milionários. Nós não tivemos, nos últimos 20 anos, nós tivemos aí uma quantidade muito grande de gente que ficou milionária muito jovem. Exatamente. E com coisas que não são físicas. O cara montou uma startup de jogos. E está milionário. E está milionário. Isso menino louco, a gente fica... gente, como que isso é possível? Menino de 13 anos com salário de juiz. Exatamente. Então, realmente é diferente. E nós temos que olhar para isso e falar assim, olha, o mundo mudou. Como é que isso vai afetar as relações? Você vai observar o seguinte, que você deixou de ser protagonista, na simetria, né? Você deixou de ser protagonista e você diminuiu a sua influência. Você vai ficar no background para controlar, para organizar, mas quem vai produzir o resultado é o guri, jovem, cheio de ideias, cheio de gás, mas que ele tem um tempo dele, ele tem as particularidades, a gente tem que entender isso. E ele tem uma vida fora do trabalho, porque se a gente analisar essa lógica do horário fixo para entrar, do horário fixo para sair, nessas gerações que ainda estão no mercado de trabalho... Ela tem muita dificuldade nesse aspecto. Né? Mas era uma geração também que pouca coisa fazia fora do trabalho. Até pelo acesso a uma viagem... Né, um curso de graduação que não era tão acessível nesse momento, né, que a maioria está estudando. Então, hoje, o jovem, né, essas gerações mais novas, elas têm uma diversidade de coisas para fazer. Ela tem o esporte, ela tem o estudo complementar, ela tem o cuidado com a saúde. Então, ele quer mais tempo para a vida pessoal. E ele quer entregar no trabalho de uma maneira diferente que os pais entregaram. Porque o que ele viu como reflexo do trabalho dos pais não foi interessante para ele. Eu acho que é preciso respeitar e aprender também com esse ponto de vista, né? Gente, já no finalzinho do programa tem mais 2 convidados, né? Vamos ver aí o deputado Mazinho dos Anjos, né? Mazinho dos Anjos. Que vai estar conosco neste grande evento da semana que vem. Vamos conferir aí o que ele fala no convite que ele faz, né, para a palestra dele na semana que vem. Olá pessoal, deputado estadual Mazinho dos Anjos, passando aqui para te convidar para o Business Workshop, que será dia 3 e 4 do 6, no auditório do Cicobi. Estarei lá falando um pouquinho sobre gestão pública. Um abraço, até semana que vem. Bacana, 3 e 4 de junho, lá no auditório do Cicobi Conexão. Tem mais um, acho que é o Rock Chile, né? O vereador que também mandou a sua mensagem falando, ele também vai estar lá como palestrante falando sobre gestão pública e privada. Olá pessoal, eu sou o Rock Chile e vou estar presente no Business Workshop, onde a FACEL está promovendo ali no auditório do Cicobi, dias 3 e 4 de junho. Você é nosso convidado a participar juntamente conosco. E desde já, parabenizar toda a equipe aí do curso de administração da FACEL. Um abraço, te vejo lá.
Bacana. Professor Reufran sempre inovando, tempos atrás, com o mesmo curso de administração, Sim. ele fez uma pesquisa de mercado aqui em Linhares, né? Sim, nós trabalhamos a variação da cesta básica, Exatamente. a qualidade do atendimento em Linhares. Então, sempre buscando para devolver para a sociedade aquilo que nós temos ali dentro da Facel, é a sociedade que banca aquilo Exatamente. ali. É um município, exclusivamente com os recursos do município. E nós, no Brasil, nós temos 2 ou 3, né? Mas integralmente, eu acho que só 2, e a Facel é uma delas. E para quem está no 4º período, botar a mão na massa assim é muito bom, né, Brunella? Exatamente, é hora de unir teoria e prática, né? Mostrar a sua cara e os seus conhecimentos para o mercado. Essa é uma grande oportunidade. É o que a gente falava anteriormente, toda oportunidade de conexão te traz a oportunidade de mostrar suas competências e quem sabe, Network, né? Exatamente. Ser percebido como alguém para somar alguém de valor, em uma né? atividade diferenciada em alguma dessas empresas. Afinal, a gente terá empresários participando, né? Sem dúvida. Gente, quero agradecer muito a ambos aqui por esse bate-papo, por aceitar nosso convite. Obrigado, viu, Brunella, pela presença. Sempre que precisar. Muito obrigado. A gente se vê lá semana que vem. Reufran, obrigado, professor. Eu que agradeço, você sempre de braços abertos, de portas abertas aqui na comunicação e sempre com muito carinho com a gente, né? Eu agradeço demais estar aqui com você. Tá joia. Compartilhar com você, nosso telespectador, sempre, né? Trazendo aqui as boas informações. Gente, por hoje é só. Tem reprise desse programa neste sábado pela manhã. Desejo a você um excelente final de semana e até semana que vem. Até lá.